Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Apocalipse. Na sua Bíblia, a palavra do Deus Todo-Poderoso, a imutável palavra da verdade. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O grande apóstolo João, na ilha de Pátimos, com mais ou menos 100 anos de idade, o último dos apóstolos que estiveram com Jesus vivo. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu quero ler mais uma vez agora do versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu quero usar como tópico nessa noite: será que o inferno realmente existe? É algo que Deus tem falado ao meu coração nas últimas semanas. Será que o inferno realmente existe? Abaixa a sua cabeça. Pai, enquanto ministramos hoje, eu dependo totalmente do Senhor. Não confio em nenhuma habilidade oratória, se é que eu tenho alguma. Não confio na minha personalidade, que ela não venha aparecer aqui nessa noite. Eu não confio na carne de forma alguma, mas a minha confiança está somente no Senhor. Vem ungir essa mensagem, vem ungir esse povo que está aqui escutando, aqueles que assistem pela televisão em muitos países do mundo, que eles venham a entender a Tua palavra que pode salvá-los. E Pai, nos dê uma convicção pesada do Espírito Santo. Ajude que a verdade venha como se fosse um rio, bem na parte profunda do coração do homem. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A mensagem que eu acredito que Deus me deu nessa noite, eu vou ser bem honesto com você, eu não gosto de pregar. Eu não me alegro em falar desse assunto para você. Eu prego sem nenhuma felicidade de coração. Eu prego, na verdade, com uma tristeza na minha alma e em meu coração. Há pouco tempo atrás, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito de perguntas religiosas feitas a pessoas. E em meio a essas perguntas estavam as seguintes: primeiramente, você acredita que existe um Deus? 95% dos americanos disseram sim, eu acredito que existe um Deus. Quando perguntaram se existia um céu, 84% disse sim, nós acreditamos que existe um lugar chamado céu, que existiu. Eles não sabiam muito a respeito do que era, mas eles acreditavam que algo assim existia. Quando perguntaram se acreditavam em um inferno, 67% disse sim, acreditamos que existe o inferno, mas estavam ainda menos certos a respeito do que era o inferno do que o céu ou Deus.
quando perguntados a respeito da realidade e da descrição do inferno, descobriu-se que a maioria, infelizmente, trata como algo mais que uma brincadeira. Alguns disseram que é um lugar onde muitas pessoas vão estar em uma festa que nunca vai acabar. Eles deram risada, na verdade, não consideravam como algo importante. E será que isso é o inferno mesmo? Antes de responder essas perguntas, eu quero fazer algumas. Se esse lugar horrível existir, o que uma pessoa tem que fazer para certificar-se de que não vá para lá? E isso seria o pensamento, com certeza, na mente de qualquer pessoa, no coração de alguém que acredita na doutrina da punição eterna. O que uma pessoa pode fazer para ter certeza que não vai para esse lugar? Existe um artista que levantou milhões de dólares para um hospital de crianças numa cidade do sul. Ele é bem reconhecido, é uma obra nobre. E se alguém pensa que essas boas ações, esse trabalho excelente que esse ator fez, será que você diria que isso faria com que ele tivesse certeza que não vai para o inferno? Há um outro artista que aparece na televisão pelo menos uma vez por ano para pedir milhões de dólares para combater uma doença muito grave. É uma obra muito nobre, eu parabenizo ele pela atitude. Mas quando alguém pensa nisso, será que você acha que fazendo isso, por mais nobre que seja, para ajudar aquele que sofre, aquele que está doente, aquele que não tem como se curar, será que isso garantiria esse ator ali? Será que garantiria que ele não iria para esse lugar chamado inferno e iria para o céu? Como mencionado há um momento atrás, não faz muito tempo que um garoto americano sofreu uma tragédia na cidade de Beirute. Vários ali na marinha morreram, pagaram o sacrifício supremo para proteger os interesses americanos, a política americana, em um campo distante que se tornou em um campo de batalha catastrófico. Aqueles garotos que entregaram a vida deles pelo seu país, e as nossas forças armadas, na minha opinião, resume o patriotismo extremo. Será que isso garante que aqueles que morreram para honrar essa nação não vão para o inferno? A lista é muito grande. Será que realmente pode haver um lugar chamado inferno? E se realmente existe um lugar chamado inferno, será que Deus, um Deus supremo, onisciente, que conhece todas as coisas, onipresente, que está em todo lugar, um Deus todo-poderoso, será que Ele poderia enviar uma pessoa para o inferno? Agora, a maioria da estrutura educacional dos Estados Unidos da América hoje, esse país cristão, está fazendo tudo o possível para ensinar o humanismo secular, adotar o humanismo secular. Nossas escolas estão cheias disso. No ano 1700, quase que toda a estrutura das nossas escolas públicas eram baseadas na palavra de Deus.
Nos anos 1800, 50% era, e agora virtualmente quase que nenhum dos ensinos das nossas escolas públicas são baseados na palavra de Deus. Vários educadores tiveram êxito em transformar uma geração de jovens que não conhece a Deus e não conhece seus caminhos. O humanismo secular, que significa que não existe Deus, não existe uma deidade sobrenatural, não existem absolutos, não existe um valor eterno, não existe a moralidade, pregando ética situacional, na verdade é a fundação da evolução. Todo comunismo, todo materialismo, todo socialismo, todo humanismo tem que ter a evolução como a sua base. Ou então não funciona. Precisa da evolução que nega a existência de Deus. E alguns podem discordar dessa declaração, mas é impossível para um indivíduo qualquer acreditar na evolução e na criação de acordo com a Bíblia ao mesmo tempo. É impossível. Mas a evolução diz que não há inferno, porque não há julgamento, não há um pós-vir. O homem, basicamente, é um ser materialístico e que, quando ele morrer, é o fim do mundo. E é isso que o mundo e o inferno querem que você acredite. Eles querem que você acredite que Deus não existe. Não existe o pecado. Não existe julgamento, nem céu, nem inferno, nem eternidade. Você vive como um russo me disse outro dia lá no Canadá. Você come, você dorme, você respira, você morre e é só. E acaba. Essa é a mentira mais tola que já foi adotada no coração e na mente de um povo ingênuo. A evolução é ensinada como uma ciência e um fato em nosso sistema escolar, e isso me deixa muito nervoso. Eu não gosto de algo sendo ensinado como fato ou ciência, quando não há um fato científico nisso ali. Ponto final. A evolução diz que, veja bem, nada formando nada, por nada, através de nada, para nada, começou todas as coisas. Se alguns de vocês intelectuais pela televisão não entenderam, eu quero explicar para você de uma forma mais clara. Aquilo que você coloca a sua eternidade é no seguinte: nada, trabalhando em nada, por nada, através de nada, por nada, fez com que tudo começasse. Que estupidez! Não importa se você se formou em Harvard, isso é estupidez. Não importa se você se formou de Yale ou de Princeton, isso é estupidez. Veja bem, os evolucionistas nos dizem que o cabelo são, na verdade, as escamas alongadas de animais pré-históricos. As escamas finalmente cresceram e viraram cabelo. Esse bando te vende terra na Flórida também, se você ficar escutando eles. Eles dizem que as pernas vieram de verrugas em anfíbios de antigamente. Esse é o melhor que o mundo cientista evolutivo pode te dar. Diz que olhos vieram de sardas em anfíbios cegos. Em outras palavras, um sapo tinha uma sarda e isso se transformou em um olho.
Eu não estou falando de, algo que é ensinado na pré-primária. Eu estou falando de médicos que se formam ali das maiores universidades dessa terra, se levantando com a cara limpa, ensinando essa podridão a pessoas ingênuas que são estúpidas o suficiente para acreditar. Orelhas vieram através de ondas que vinham se formando em anfíbios de antigamente. Eu quero que você olhe para mim rapidamente, pessoal. Eu vou abrir a minha Bíblia. Alguns de vocês amam, alguns de vocês não gostam, mas eu estou abrindo a minha Bíblia e leio em Gênesis 1. E eu pergunto agora o que é mais certo: esse lixo que eu li para você, essa tolice que eu acabei de entregar a você, essa mentira da evolução, ou isso? No princípio, Deus criou os céus e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Eu coloco minha esperança na fundação da palavra do Deus Todo-Poderoso, e eu vou viver e eu vou morrer de pé, aconteça o que acontecer, com esse livro que eu tenho em minhas mãos, e ele nunca vai passar. O céu e a terra podem passar, mas ele vai permanecer para sempre. Glória a Deus. E alguns de vocês podem escutar e falar: nossa, isso é uma grande tolice. É bem melhor do que a sua versão. Aleluia ao Cordeiro. Independente do que a educação humanista secular te ensina, que existe um Deus que está muito interessado na humanidade. Existe um céu, existe um inferno, existe um julgamento e existe eternidade. Todo indivíduo na face da terra hoje ou está indo para o céu ou está indo para o inferno. Eu quero ler para você um artigo que escrevi, vai demorar uns 2 ou 3 minutos, há pouco tempo atrás, respondendo uma pergunta que me fizeram há algum tempo atrás. Geralmente eu não leio as coisas do púlpito, mas eu quero me certificar que é algo claro e conciso. Alguém me escreveu e perguntou: irmão Swagger, quando a Bíblia fala do inferno, mencionado no capítulo 16 de São Lucas, será que esse fogo é literal ou será que é somente uma ilustração? Eu acredito que é literal, e eu vou tentar explicar para você. Quando a Bíblia fala do inferno e das tormentas do inferno em relação à segunda parte de Lucas 16, 24, quando diz: pois estou atormentado nessas chamas, eu acredito que devemos usar isso literalmente. Eu acredito que Deus disse o que Ele quis dizer ali. Eu não acredito que nós temos o direito de tentar remover uma declaração literal e transformar em uma ilustração. Eu acho que estamos violando a palavra de Deus quando fazemos isso. Se tivermos o direito de transformar o capítulo 16 de Lucas em uma parábola, também temos o direito de pegar a descrição dada da Nova Jerusalém, como vemos em Apocalipse 21, com o versículo 10, e fazer daquilo uma ilustração também. Mas em todos os meus anos vivendo para Deus, eu nunca escutei um só pregador explicando a descrição de João da Nova Jerusalém como uma ilustração. Mas já ouvi alguns dizendo que a descrição de Jesus do inferno em Lucas 16 era uma ilustração. Agora vamos olhar mais de perto. Em primeiro lugar, o inferno é um lugar literal. Nós acreditamos no lugar chamado inferno e que ele existe exatamente como é dito aqui na palavra de Deus. E eu vou omitir toda a referência bíblica por causa de tempo, mas nós acreditamos que é o compartimento de tormenta do Sheol, o Hades, no coração da terra, aonde almas ruins sempre foram e vão continuar indo até o fim do milênio. Então o maligno vai ser tirado de lá para se reunir com aqueles que têm corpos glorificados e vai ser jogado no lago de fogo para sempre.
E nós acreditamos também que o inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo, que é o inferno para sempre, onde todos os anjos caídos, os demônios e os homens malignos vão estar. É o inferno final preparado para os anjos malignos. Ele é eterno na sua duração. Nós também acreditamos nisso. E como eu disse, eu quero omitir as passagens aqui por causa do tempo. O inferno é um lugar de dores. É um lugar de fogo. É um lugar de tormento. É um lugar de lamentar porque maltratamos outros. É um lugar onde o homem tem consciência da vida na terra, mas não pode visitar a terra para alertar outros homens da sua tormenta. É um lugar tão terrível que aqueles que estão ali pedem algum tipo de alerta para que outros não tenham que ir para lá. É um lugar onde o fogo é literal e as almas ainda não se queimam pelo fogo. Agora, o inferno significa muitas coisas para muitas pessoas. Hoje em dia é muito popular em meio às piadinhas do mundo. Eles dão risada, fazem chacota. A palavra inferno, na verdade, é um termo religioso, transformado em profanidade. Você liga a sua televisão e é comum, alguma maneira de falar. Pessoas usam de uma maneira profana e dizem, vai para o inferno, sem entender o que eles estão dizendo. Seres humanos ficam nervosos com alguém e diga a eles, vá para o inferno, e não ter a menor ideia quão terrível é aquele lugar. O inferno é visto como uma piada, milhões de pessoas dão risada e dizem, eu vou para lá, mas eles não têm a menor ideia. Eles falam das festas sem fim que vão ter lá. Mas não é uma brincadeira. Primeiramente, o inferno é um lugar de uma dor insuportável. Alguém perguntou, como é que Deus realmente, como eu mencionei alguns instantes atrás, como ele pode mandar alguém para o inferno? Deixa eu te falar um negócio, o homem vai para o inferno não por causa do que ele faz, o homem vai para o inferno por causa do que ele é. Você está entendendo? Eu quero repetir. Você diz, eu não consigo entender, Deus vai me enviar para o inferno porque eu bebo um pouquinho, porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo. Eu não entendo esse negócio de mistério. Eu não entendo, essa igreja ensina isso e aquela igreja ensina aquilo e um ensina o outro. Eu vou para o inferno porque eu talvez às vezes fico nervoso e às vezes falo algo que eu não devia ter falado. É por isso, é esse o tipo de Deus que você está falando? Milhões dizem isso. Você precisa entender. Eu oro para que não aconteça, mas se você for para o inferno, e a maioria do mundo está indo, e vou fazer algumas declarações aqui que vão ser duras, alguns de vocês vão dizer, você não pode falar assim, mas eu não tenho escolha. O homem não vai para o inferno pelo que ele faz. O homem vai para o inferno por causa de quem ele é. Quando você nasceu perdido, necessitando de um redentor, você nasceu um pecador, você nasceu perdido. Agora, a maioria das pessoas não entendem isso. Porque a maioria dos púlpitos nos Estados Unidos e no Canadá e a maioria dos cristãos hoje não pregam mais isso. Mas o homem não pode resolver os seus problemas através de mudar sua condição social, o seu ambiente. Você está me ouvindo? Você pega um ladrão e ele rouba alguma coisa, ele entra em um carro e rouba, vamos dizer, um maço de cigarro. Dê àquele mesmo ladrão um diploma de Harvard
e ele vai fazer tudo que ele pode para roubar todos os cigarros do mundo. Então a educação não é a resposta, o ambiente não é a resposta. O homem é pecador. O homem está perdido. O homem é capaz das piores coisas, tão aviltantes que vai além da descrição. Por causa do estado do homem, o homem está em um estado tão podre de pecado, tão mau, porque Satanás é o pai dele. Me escute, eu sei que aprendemos a irmandade dos homens e a paternidade de Deus, mas isso é muito mais um ensino moderno, mas não são todos homens que são irmãos. Você só é meu irmão e eu só sou o seu irmão no Senhor quando aceitarmos a Jesus Cristo e nossos pecados forem lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus não é o pai de todos os homens. Ele é o pai somente daqueles que fazem sua vontade. Jesus disse para os fariseus: vocês são do seu pai o diabo. E eu sei que soa mal, eu sei que você não gosta de ouvir, mas se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, não importa quem você é, aonde você mora, não importa a cor da sua pele, você é do seu pai, o diabo, e você quer fazer a vontade do seu pai. E essa é a razão pela qual o inimaginável inferno está acontecendo hoje em dia aqui. A desumanidade do homem para com o homem. É por isso que nesse momento estamos aqui numa cultura rica, nos Estados Unidos. 1 bilhão de bebês são mortos ainda na barriga da mãe, todo ano. É por isso que médicos nesse momento, por dinheiro, amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, estão assassinando nenéns. E eles nascem 8 meses, 7 meses, 9 meses. Eles nascem vivos e eles estão abrindo eles com facas enquanto ainda estão vivos, porque a lei da terra diz que eles não são um ser humano, eles são apenas um pedaço de carne. E então a nossa chamada inteligência decidiu, na sua grande sabedoria, que eles não são seres humanos, então eles não têm que ser enterrados, joga eles fora. Escute aqui, você vai queimar no inferno um dia por causa dessas declarações e por causa dessas leis que você aprovou. Deus me manda te dizer que o incinerador que você joga esses bebês ali, que tem chamas ardentes, porque você os considera apenas um pedaço de carne, um feto, você um dia vai queimar no inferno, assim como você joga aqueles corpinhos naqueles incineradores, a não ser que você venha para Jesus e peça misericórdia e Deus te perdoe seus pecados. Alguém disse: Jimmy Swaggart, isso é forte demais. E eu te pergunto nessa noite, quando Jesus falou de João Batista, o que vocês vieram aqui para ver? Vocês vieram ver um bonitinho direto das boutiques? Vocês vieram aqui para ver alguém vestido em roupas bonitas? Ou vocês vieram para ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso? Você veio para ouvir, assim diz o Senhor. Você veio para ouvir a palavra do Deus que é imutável. O homem vai para o inferno não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é um pecador, ele é malvado, ele é desesperadamente mau. E somente Jesus pode te salvar. Quando você começa a ver o que o homem realmente é, então, esse terrível lugar chamado inferno começa a fazer sentido. Você está falando de toda a criação de Deus. Somente a humanidade tem
que ser trancada para não matar os outros seres humanos. Você ouviu bem? Recebemos cartas no nosso escritório, e isso é cada vez mais comum, que parte do nosso coração. As pessoas escrevem, desde criancinhas até mães, seja quem for, pelo terrível pecado de incesto que tem acontecido. Eles não falam disso, empurram para debaixo do tapete porque é algo sujo. E esse humanismo secular diz que isso é algo comum. Mas o incesto deforma a mente da criança na qual é perpetrada. Ela destrói a sua autoestima em um lugar tão ruim que somente o poder de Deus pode transformar aquela criança. Você entende que hoje, que eles estão ensinando em nossas escolas públicas, eles estão ensinando aquilo que chamam de educação mortal? O que você quer dizer com isso? Significa que é melhor morrer do que viver outras coisas que estão acontecendo, que é encorajada por algum tipo de psicologia, que pode chegar uma época na sua vida que você quer sair daqui, consequentemente, a segunda maior causa de morte entre os adolescentes hoje é o suicídio. Suicídio. Não há esperança. Para que viver? Em alguns cursos escolares fazem as perguntas: quais são as melhores maneiras de se matar? Como você faz? Quais são os métodos mais efetivos? Quando você começa a sentir isso e você entende que o homem está fazendo o que está acontecendo, veja bem, nós somos uma sociedade protegida aqui nos Estados Unidos e no Canadá, porque nós crescemos debaixo da proteção do conceito judeu-cristão, mas isso está sendo apagado aqui nessa nação. A humanidade, na realidade, está doente. Ele é pecador, ele é mau, ele é assassino. E quando você entende isso, você começa a entender que o inferno não é tão improvável assim. E eu quero te dizer, o inferno não é somente um lugar, é um lugar primeiramente de uma dor inexplicável, e os fogos do inferno são verdadeiros. Jimmy Swaggart, você está atrás de um púlpito, você se considera uma pessoa inteligente e você quer nos fazer acreditar que existe um mundo em algum lugar, algo no centro da terra, com fogo e enxofre que está queimando, e as pessoas estão lá agora, milhões de pessoas. Eu não disse isso, a Bíblia disse. Nos diz em Apocalipse 19:20, fala de um fogo que queima para sempre. Lucas 16 fala da tormenta das chamas. E aquele homem rico, no capítulo 16 de Lucas, clamou pedindo água. E não havia água ali. Isso pode parecer algo insignificante para você, mas não havia água ali, não há água ali. Porque como o corpo ressuscita para ir para a glória, quando a trombeta tocar, da mesma forma, 1000 anos depois, vai ser ressuscitado para a condenação. Não pode morrer, fisicamente falando. E ali no inferno vai sofrer as tormentas da condenação para sempre. Eu me lembro, anos atrás, eu e a França tínhamos acabado de casar. Eu estava trabalhando em um trabalho que era no mês de agosto, bem quente, né? E os engenheiros daquele dia esqueceram a sua água, e nós não tínhamos bebido água, e a temperatura estava quase que 100 graus. Depois de quase 4 horas, o meu corpo inteiro estava querendo beber água. E mais ou menos 3 horas da tarde, os meus lábios estavam rachando.
Todo o dinheiro que eu tinha eu ia ter dado para comprar água. E mais ou menos às 5, os engenheiros foram e viram ali uma garrafa de água do lado do caminhão, e eu lembro de correr até lá e apertar aquele botãozinho, e aquela água gelada estava fluindo daquele galão. E eu bebi até não aguentar mais e deixei aquilo correr no meu rosto, e eu pensei, quando eu era apenas um garoto, um homem na nossa comunidade, na verdade, eu o conhecia muito, muito bem. Deus tocou a vida dele, ele teve uma grande experiência com Deus, mas ele se negou a viver por Jesus. E eu me lembro que onde vivíamos naquela época, não era ilegal apostar valendo dinheiro. Máquinas estavam em todos os lugares possíveis, como se fosse uma miniatura de Las Vegas. A minha avó, uma das mulheres mais de Deus que eu já conheci, estava na mercearia desse homem e as máquinas estavam alinhadas na parede, as pessoas estavam puxando aquelas alavancas. A minha avó foi até esse homem. Ele era rico, ele tinha o melhor carro disponível, ele morava em uma das melhores casas da cidade, eles tinham a mobília mais bonita e ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, era dono de vários negócios. E Deus falou o coração dela. Ela foi até ele e disse: se você não entregar seu coração para Jesus Cristo, Deus falou com ela, Deus mandou ela ir até ele. Se você não entregar seu coração para Jesus Cristo, você vai para o inferno. E ela apontou para aquelas máquinas e ela disse: essas máquinas são amor ao dinheiro e vão te levar ao inferno. Aquele homem ficou olhando para minha avó e com premeditação, ele olhou para ela e disse assim: eu prefiro ir para o inferno do que desistir dessas máquinas. E o mais irônico de tudo é o seguinte: alguns meses depois votaram e não aceitavam mais aquelas máquinas e tiveram que tirar elas dali e quebraram com martelos. Deixa eu te falar uma coisa: quando você vai contra Deus, você perde aquilo que você vende a sua alma por aquilo, assim como a sua alma. Satanás pode até te prometer muitas coisas, mas ele é um mentiroso. E seja o que for que você está tentando se segurar, seja o que for que você não quer largar, pode ser cocaína, você não quer desistir de ir para aquelas boates e festejar e viver a vida sem ter que dar satisfação para ninguém, você não quer desistir no seu lugar na alta sociedade, ainda que você saiba que não esteja certo. Um dia você vai perder tudo, vai perder tudo. Pouco tempo depois que ele perdeu todos aqueles caça-níquel ali, ele estava vindo de um dos seus negócios, era 8, 9 horas da noite, se eu me lembro bem. Se virou, seu filho estava ao lado, ele viu o pai dele botar a mão no coração. Ele tinha 50 anos, parecia que estava muito saudável. Seus olhos se viraram. E ele tossiu e disse ao filho: por favor, me chame uma ambulância, eu estou tendo um ataque do coração. Eles levaram ele ao hospital e ele lutou por quase 1 hora para viver. Mas ele morreu. E eu fiquei de pé ali há tanto tempo atrás, com aquela água caindo no meu rosto. E eu pensei: meu Deus, ele está no inferno, já fazem 11 anos. Eu fiquei um dia sem água e todo o nervo no meu corpo queria uma só gota, e ele está lá por 11 anos e nem uma gota de água. Me escute, pode rir se você quiser, pode fazer piada com isso, mas isso é verdade. Jesus Cristo disse que o homem rico disse: estou atormentado nessas chamas, que alguém possa molhar o seu dedo na água e tocar a minha boca, por favor. A dor vai ser eterna, sem esperança. E eu quero que você imagine isso por alguns instantes.
Alguns de você aqui hoje, o prédio cheio até a sua capacidade total. Você passa por lutas, você tem problemas. Alguns de vocês, as coisas não estão boas em casa. Alguns de vocês perderam o emprego. Alguns não sabem o que vão fazer. Alguns de seus pais estão vivendo em um inferno e você não acha que pode continuar vivendo com eles. Seu marido te trata de uma maneira ruim. Você não sabe o quanto você pode aguentar. Mas em algum lugar dentro de você há uma esperança que algo vai melhorar, que vai mudar. Mas amigo, o inferno não vai mudar. Não vai haver esperança. Não vai haver um fim para aquilo. Daqui a 1000 anos, daqui a 10 mil anos, 1 bilhão, 1 trilhão de anos. O que eu preciso que você entenda nessa noite, meu amigo, é que você pode fazer o que você quiser, mas quando você olhar no espelho todos os dias fazendo a barba, você foi criado para a eternidade. Daqui a 1000 ou 1 trilhão de anos, você ainda vai estar vivendo em um caixão, e um coveiro pode até fechar a tampa, e o pregador pode dizer as últimas palavras, e eles podem jogar um pouco de terra em cima daquilo, mas sua alma e o seu espírito vão estar vivendo em algum lugar para sempre. Mas é um pensamento preocupante, é um pensamento assombroso. Você quer dizer para sempre? É o que a minha Bíblia diz. Para sempre. Quando Voltaire estava morrendo, Voltaire foi um dos primeiros humanistas. Ele quase que acabou com a França, com o seu lixo ateístico. E esse homem que diz que daqui a 100 anos, da época que ele vivia, a única Bíblia que vai sobrar no mundo vão ser aquelas que vão estar em algum museu, em algum lugar, e as pessoas vão vir, olhar e falar: ah, era assim. O livro que mais vende no mundo hoje é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E a casa que Voltaire morou nela, a casa na qual ele disse essas palavras, quando ele morreu, transformaram em uma impressora. E sabe o que eles imprimem ali? Eles imprimem milhares e milhares de Bíblias. Voltaire diz que não existe Deus, não existe céu, não existe julgamento, não existe eternidade, não existe inferno. Quando Voltaire estava para morrer, antes mesmo de existir anestesia ou algum tipo de medicamento, quando os homens ficavam conscientes, a maioria das vezes até antes de suspirar o último suspiro, todos que entravam naquele quarto, ele gritava com eles. Os olhos saíam da sua cabeça, e esse tão conhecido pensador, esse tão conhecido ateu, esse tão conhecido evolucionista, esse tão conhecido humanista, virou e disse: Nazareno, você é o Nazareno. O médico que estava do lado da sua cama disse: você está morrendo. Ele se levantou na cama, pegou aquele médico e disse: doutor, será que tem 2 semanas? E ele disse: olha, você não tem nem 2 horas. E as últimas palavras que saíram da boca de Voltaire para aquele médico: vamos para o inferno juntos. Você está me ouvindo hoje? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? O senhor Thomas Scott, o primeiro e principal ministro de Napoleão, disse: eu estou condenado. As últimas palavras que ele disse: estou condenado. O inferno é um lugar eterno, e não é somente um lugar de dor insuportável, mas é um lugar de desejos que não podem ser satisfeitos. Você me ouviu? A Bíblia diz que o homem rico estava atormentado no inferno. Não estava ali porque era rico, ele estava ali porque rejeitou a Deus. A tormenta é o inferno. Alguns de vocês aqui nessa noite, muitos assistindo pela televisão, vocês estão sendo atormentados. Significa que não há sequer um pouco de paz em seu coração.
significa que você é um indivíduo que está agoniado dia e noite. Que quer dizer que você é como um animal que é jogado de um lado para o outro. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque a maioria da raça humana está presa. Será que você entende que existem 20 milhões de alcoólatras somente nos Estados Unidos? 20 milhões. 20 milhões que não conseguem ficar sem beber. 20 milhões que têm que beber, que tremem. 20 milhões. Você entende isso? Alguns de vocês aqui um dia foram bêbados, vocês já foram alcoólatras. E eu quero dizer uma palavra aqui. Não venha acreditar no quando eles dizem a você que você sempre vai ser um alcoólatra. Se você entregar seu coração para Jesus Cristo, Ele vai quebrar esse cativeiro, essas correntes, essas amarras e vai libertar o cativo. A Bíblia diz em Gálatas 5:21 que nenhum bêbado vai entrar no reino dos céus. Você ouviu? Nenhum bêbado vai herdar o reino de Deus. Cativeiros terríveis. Drogas. Se tornou o maior negócio nos Estados Unidos da América hoje em dia, as drogas. Um cativeiro que é tão terrível que não há 1 em 1 milhão que pode quebrá-lo. E essa é a razão pela qual precisamos de Jesus. Me ouça, precisamos dele, porque passar por todas as terapias e passar por todas as psicanálises e passar por toda a sua estrutura educacional e toda a ajuda que o homem pode te oferecer e ainda assim você está preso, mas um instante com Jesus Cristo, se você tiver fé, Ele pode libertar o pecador e Ele pode levar os homens acima das trevas. Vem para Jesus, vem para Jesus. E por último, o inferno é um lugar de memória e remorso. Vai ser um lugar com uma memória de oportunidades perdidas. Agora eu quero dizer algumas coisas que vão soar bem duras. Enquanto eu estava orando hoje, eu disse: Senhor, eu não quero dizer isso, mas eu sou um evangelista, eu sou chamado para evangelizar. Eu não estou tentando ser alguém famoso. Eu espero que você me ame, mas se não me amar, eu ainda vou pregar para você. Quem vai estar no inferno? Todos pensamos que se aquele lugar terrível existir, e olha, acredite no que eu digo, ele existe de fato. Nós gostamos de considerar, como eu disse, esse bêbado ou aquele drogado, que ele sim que vai para o inferno, é o que consideramos. E a não ser que eles permitam que Jesus Cristo entre na vida deles, é o que vai acontecer, vão para o inferno. Mas, para ser sincero e honesto com você nessa noite, a maioria das pessoas que vão estar no inferno não serão essas pessoas. Em primeiro lugar, a maioria dos membros da igreja, em igrejas protestantes hoje nos Estados Unidos, no Canadá e no mundo cristão, fortes, duros, condenadores, chame do que quiser, mas a maioria não está salva, a maioria não nasceu de novo, a maioria não conhece a Jesus, a maioria estão em igrejas e declaram ser religiosos, mas não estão salvos e infelizmente é duro, mas eles vão para o inferno. O inferno vai estar cheio de batistas, metodistas, presbiterianos e luteranos. O inferno vai estar cheio de pessoas da Assembleia de Deus, da Igreja de Deus, dos Nazarenos, da Santidade de Pentecostais. O que você está dizendo, Jimmy Swaggart? Eu não estou batendo na sua igreja, mas eu estou te dizendo que aquela igreja não morreu na cruz do Calvário pela sua alma. Jesus Cristo mesmo olhou para os fariseus
Eles eram a hierarquia religiosa daqueles dias, e ele disse: os escribas e as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino dos céus antes de vocês entrarem. Em segundo lugar, a maioria dos católicos vão para o inferno. Isso é duro, não é? Jimmy Swaggart, isso não pode ser. Eu sou fiel à igreja, eu rezo para Maria constantemente, eu confesso ao padre, eu tomo a hóstia, eu sou fiel à missa, eu faço essas coisas, e você está me dizendo que eu vou para o inferno? Você pode fazer tudo que eu acabei de mencionar, confessar 3 vezes por semana para o padre, tomar a hóstia, e você pode falar a Eucaristia, você pode rezar Ave Maria, Mãe de Deus, você pode fazer tudo, mas até que você encontre Jesus como seu Senhor e Salvador, você nunca vai ser redimido, e você só pode ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Será que isso é muito duro? Você escreve para mim e diz: pare de falar da minha igreja. Se você me amaldiçoar, se você me odiar, se você me desprezar, você não vai ser capaz de estar diante de Deus e falar com Ele, chorando muito quando Ele falar: para trás de mim eu nunca te conheci. Deus, ninguém me disse, eu não sabia, eu estou te dizendo agora. Eu te digo com o coração partido, eu te digo porque eu te amo. Não pode te salvar a igreja católica, ou a igreja batista, ou a presbiteriana, ou a luterana, ou a metodista. Somente o sangue derramado de Jesus Cristo. Um líder religioso outro dia me deu um prêmio de censura, porque ele me censurou. Ele disse que eu estava destruindo o espírito ecumênico. Aquele mesmo homem que disse isso sobre mim, tudo bem, mas ele diria a mesma coisa a respeito de Jesus Cristo. A maioria dos maçons vão para o inferno. Eu não zombo de você, você pode usar seu chapéuzão. Chapéu engraçado, talvez esse não é você, eu não sei quem usa esse tipo de negócio, sei lá. E você pode fazer as boas obras, e glória a Deus por isso, mas isso não vai te salvar, olha, maçom. Não pode salvar você, maçom. E por último, milhões de pessoas boas estão indo para o inferno. Você me ouviu? Pessoas boas. Porque veja bem, algo no homem diz: eu não gosto que você me diz o que eu tenho que fazer. Eu estou bem. Eu me intrometi na vida de alguns aqui hoje. Você quer ir embora, mas não consegue sair. Você paga suas dívidas. Você trabalha de acordo com o seu horário. E você acha que isso é bom. Eu sou um bom cidadão. Eu não minto, na maioria das vezes. Eu bebo um pouquinho, mas não é muito. Eu aproveito a vida no Natal. Não tem nada de errado com me divertir. Eu sou bom. Não tem nada a ver com a sua salvação. Na noite que minha mãe e meu pai vieram até Jesus, há muito tempo atrás,
primeiro homem que conheceu meu pai. Quando ele saiu do altar e o meu pai se rebelou contra ele, mas finalmente disse sim ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E um homem de negócios muito bem sucedido abraçou ele chorando. Chamava meu pai de Sonny porque eles já eram parceiros e disse: Sonny, estou feliz, muito feliz por você. Porque Deus estava falando com ele também, mas ele não queria aceitar. E com essas últimas palavras dessa mensagem, eu assisti aquele homem, eu era um garoto, mas eu vi ele deteriorar. Eu vi ele lutar contra o Espírito Santo e dizer não para Deus. Vez após vez eu assisti, eu vi ele sair de culto após culto, eu via ele. E aquilo era tão inexplicável porque ele tinha um coração tão bom. E ele começou a beber tanto, ele começou a ficar bêbado semana após semana. E os médicos falaram: você está se matando. Ele perdeu esse negócio, aquele negócio e aquele outro negócio. Perdeu essa casa, aquela casa, até que finalmente estava morando em um barraco. E ele tinha um garotinho, o garotinho que tinha os cabelos encaracolados mais bonitinhos. O cabelo mais bonito que eu já vi com 2 aninhos de idade. E ele se segurava aquela criança com amor, como se fosse a única coisa que ele tinha na vida, e o menininho morreu. E eu me lembro de estar de pé ali, olhando para aquela casa de 3 cômodos, um atrás do outro, e ali na frente, olhando para aquele caixãozinho. Eu me lembro do meu pai, estava ali também, porque eles eram muito bons amigos no passado, e eu lembro do meu pai dar um abraço naquele homem. E eu me lembro da face daquele homem que um dia eu vi brilhar por causa do Evangelho, e ficando cada vez mais fechada, ele ficou com raiva e amaldiçoou a Deus. E ele disse: não tinha nada que eu amava a não ser aquele menino. E você o levou. Eu te odeio. Frio como gelo. Ele ficou louco depois daquilo, e eu o via cambaleando pela rua, bêbado. Um dia, era um dos homens de negócio mais bem-sucedidos daquele condado, rico, mas perdeu tudo, conversando sozinho, xingando um palavrão atrás do outro, vez após vez. E quando morreu, sua esposa e o seu filho estavam diante da sua cova, amaldiçoando a ele. E disseram: ainda bem que ele morreu. Ainda bem que ele morreu. Eu pensei muitas vezes, se o meu pai não tivesse vindo até Jesus, eu talvez teria me perdido eternamente, assim como o filho daquele homem. Hoje ele está no inferno e vai estar ali para sempre. Existe um lugar chamado inferno. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nós nos humilhamos diante da consequência eterna de tudo isso. Eu estou pedindo nessa noite que a convicção do Espírito Santo venha sobre esse lugar. Eu estou pedindo, Deus,
que o Senhor venha falar com o homem, com a mulher, com o menino ou com a menina que está aqui nessa noite e os que estão me assistindo na TV, por favor. Eu peço, querido Deus, que o teu Espírito de alguma forma os traga para dentro. Que eles façam do céu sua morada eterna e não morrer e ir para o inferno de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu quero te fazer uma pergunta simples e vou ser bem breve. Se você morresse hoje, você iria para o céu ou você iria para o inferno? Se você responder céu, você está baseando em quê? Baseando em membresia de igreja, em ser bom, fazer boas obras. Você está baseando isso em quê? Eu espero que você esteja baseando tudo isso no sangue derramado de Jesus Cristo, aplicado na sua vida e no seu coração. Mas eu quero que você faça essa pergunta para si mesmo. Para onde você iria? Estamos falando da eternidade. Para sempre, para todo sempre. Eu preciso de algumas centenas de homens cheios do Espírito Santo nesse lugar que realmente sabem orar para acreditarem em Deus comigo nesse momento. Acreditar em Deus para que a convicção poderosa do Espírito Santo venha sobre esse lugar. Eu sei que muitos de vocês aqui sabem orar, eu sei disso. Acredite comigo agora. Acredite comigo agora. Quantos aqui nesse lugar podem dizer, Jimmy Swaggart, se existe um inferno, e eu sei que a Bíblia diz que existe, eu vou ser sincero com você, eu não sei para onde estou indo. Eu não sei se eu sou salvo ou não. Ou talvez você sabe que você não está salvo. Quantos podem levantar a mão e dizer, eu não quero ir para o inferno, eu não quero estar perdido. Eu não quero ir para lá. Ore por mim. Eu não vou envergonhar você, eu te prometo. Levante sua mão. Eu não estou vivendo bem, estou na direção errada. Ore por mim. Levante sua mão, por favor. Eu vejo a sua mão lá em cima, por favor. Aqui na galeria, levante sua mão. Deus está vendo. Deus está vendo. Obrigado, obrigado. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos de pé, todos de pé. Eu quero pedir você para vir até aqui. Você que levantou a mão. Eu não posso salvar você. Somente Deus pode. Mas as pessoas estão orando por você, o Espírito de Deus está se movendo. Eu quero que você venha de onde você estiver, você que levantou sua mão. Eu quero que você fique de pé aqui. Eu quero que você venha acreditando nele, que ele pode limpar toda mancha, porque somente ele pode te salvar. Somente ele pode salvar você. Deus ama muito a você. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart rapidamente, por favor. Eu quero que você me dê a sua atenção nesse momento, você pela televisão também. Eu vou ser sincero com você, como eu mencionei, eu não gostei de pregar um assunto desses, mas precisamos ouvir isso. Precisamos ouvir isso. Porque é a palavra de Deus. Em segundo lugar, Deus não quer que uma só pessoa vá para o inferno. Você está me ouvindo? Ele não quer que uma só pessoa vá ao inferno. Alguns de vocês de pé aqui viveram uma vida muito boa. Alguns de vocês já fizeram tudo que um homem e uma mulher pode fazer de errado. E você pode pensar em seu coração, ele não se importa comigo. Mas ele se importa. Ele se importa. Em terceiro, ele se importa tanto com você. Tanto. Talvez você já bebeu todo licor que você pôde encontrar e você já usou todo tipo de droga. Você já fez de tudo. Mas ele te ama. Tanto que ele enviou o seu único filho para morrer naquele Calvário por você. Para que você fosse salvo.
Você me ouviu? E se você aceitá-lo, Ele disse: eu vou limpar você, lavar você e escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E te dou minha palavra, Ele disse. Ele disse para o apóstolo Paulo: diga a eles sobretudo, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Diga a eles que eu não vou mandá-los embora. Diga a eles que eu não vou fechar a porta. Diga a eles. Diga que embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Diga a eles, diga a eles. E a porta está aberta do céu. E se você aceitar a Jesus, Ele vai escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Abaixe sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Eu vou fazer a oração do arrependimento. E eu vou pedir Jesus para entrar em seu coração. E eu quero que você repita comigo. E eu te prometo que se você acreditar, você vai para o céu. Eu te prometo isso. Você vai ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar. Querido Deus no céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu não quero estar perdido. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero servir a Jesus Cristo. Eu quero viver com Deus para sempre. Eu quero fazer minha vida valer. Perdoe os meus pecados pela maneira como tenho vivido e as coisas que fiz. Eu sei que mereço ir para o inferno, mas eu peço misericórdia. O Senhor pode me perdoar e me lavar com o Teu sangue precioso, de acordo com Tua santa palavra. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo como o único Salvador e o caminho a Deus. E em meu coração eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele é capaz de me libertar. Nesse momento, eu aceito a Ele em meu coração como meu Salvador. Estou lavado, estou justificado, estou santificado, sou redimido, eu estou salvo. Aleluia. Louvado seja Deus.